E hoje nós vamos receber aqui no estúdio o padre Valdiano Araújo. E como vocês sabem, o Bom Dia valoriza muito os escritores e principalmente incentiva também. E hoje nós vamos ter o prazer de receber o padre porque ele lançou o livro Caminhando com Meu Introdutor. E hoje é o nosso convidado para falar um pouco sobre esse assunto. E a gente tem o prazer de recebê-lo aqui porque nós incentivamos mesmo. E sabendo que o padre fez esse livro e que ele vai falar um pouco desse livro, mas acima de tudo, falar um pouco da vida dele, do dia a dia dele, da importância de se dedicar à oração, a importância de estar em comunhão, estar um momento também dedicado ali a Deus, vigiando, orando. É sempre muito bom, né, padre? Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, né, aqui para um abraço aos nossos ouvintes do Bom Dia News. Uma grande alegria, de fato, estar aqui convosco. Muito bom, padre. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da sua experiência, o senhor como padre, no dia a dia. Também passar informação para quem está em casa também do padre, que não é só de uma igreja, né, padre? Isso. Então, eu sou o padre da capela do hospital, né? Sou o padre da capela do Hospital Getúlio Vargas, do HGV, que lá é a sede da Diaconia da Saúde. Então, o meu trabalho especificamente, né, com os doentes, né, trabalho com os enfermos, né, então, durante a semana estou com os doentes, tanto eu atendo confissões na capela do HGV, sim, como eu visito os doentes, tanto no HGV como nos outros hospitais, em que as famílias entram em contato, né, geralmente as famílias entram em contato com um dos padres, aí geralmente os padres dão o meu contato, para que eu possa chegar até... É o padre de missão, né, exato, padre? Exato. É o padre que vai para as comunidades, isso, que conversa com os irmãos, isso, com as irmãs, que traz uma palavra de oração, isso, né, que ouve as pessoas também. E aí a gente quer falar um pouquinho a respeito do seu livro. Eu queria que o senhor falasse para a gente como foi que o senhor teve a ideia de fazer esse primeiro livro, que por sinal nós temos ele aqui, né? Um livro bem interessante, feito pelo padre Valdiano José de Araújo, Caminhando com Meu Introdutor. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco desse livro, como foi, quando foi? Certo. Na verdade, aqui é um sonho que eu já estava alimentando desde a época do seminário, né? Sim. Porque quando eu já ouvi muito falar sobre a questão dessa palavra catecumenato, né? E eu falar sobre a questão da catequese, que cada catequizando deveria ter o seu introdutor, né? E o Papa Paulo VI que já incentivava, em 1972, incentivava, o documento 107 da CNBB também, né, incentiva que cada catequizante tenha um acompanhamento personalizado. Mas quando você vai procurar os materiais, você não encontrava nenhum que falava do introdutor. Inclusive eu fui para Joinville conversar com os autores de alguns livros de catequese, né? E eu perguntei para eles, né? Eu conheci o livro dele, elogiei o livro deles, né? E eu perguntei para ele, como é que vocês trabalham o introdutor? Ele deu uma respirada e disse, padre, nós ainda não conseguimos implantar ainda o introdutor ainda. E uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, se você está pesquisando um livro e você nunca encontra, significa que é você que vai ter que escrever. Interessante, entendeu? Essa foi boa, padre. Foi boa, é verdade. Tá bom? Então, eu até digo para você também, se você estiver pesquisando um livro e você não encontra de jeito nenhum, é um sinal que Deus está lhe dando, é você que vai ter que escrever. É Deus que está lhe usando para que você chegue ao propósito. Exatamente. Inclusive, nesse livro, o senhor faz algumas perguntas, né? Isso. A gente entende que, realmente, como você andar sozinho, individualmente, prestando o seu papel como um cidadão, mas principalmente uma pessoa que está em Cristo e andando pelas comunidades, levando uma palavra, levando uma oração. E eu percebo que nesse livro parece que o senhor deixa bem claro a importância de você também orar, mas principalmente chegar até na igreja uma hora antes, né? Exatamente, justamente, então chegar uma hora antes da igreja. Então, cada catequizante de fato vai ser acompanhado por alguém já mais experiente da comunidade. Porque muitas vezes a pessoa frequenta a catequese, mas não vai à missa, né? Acontece muito isso. Frequenta a catequese, mas não vai à missa. Às vezes, a comunidade só vai conhecer a pessoa no dia que vai fazer a primeira Eucaristia ou vai se crismar. Então, a ideia é o quê? Que aquelas pessoas que já são mais experientes na comunidade façam um acompanhamento personalizado daquele que está frequentando a catequese. Então chega uma hora antes da missa, geralmente se senta no banquinho lá da praça da sua igreja, se senta no banquinho da praça da sua igreja, então está lá ele, né, junto com o seu introdutor. Então aqui nós temos várias cartas, né, geralmente o introdutor
Ele começa com a leitura orante da Palavra de Deus, que aqui eu peço, né, que eles façam a leitura orante do Evangelho do domingo, né, do domingo, que eu chamo de Lexio Divina, né, que é a leitura orante da Palavra de Deus, né, Lexio Divina. Depois, né, é conversado sobre o conteúdo da carta anterior, aí se lê a carta e aqui já tem desafios para ser feito durante a semana. Quando termina esse momento, aí os dois entram juntos para a igreja, faz um momento de adoração na Capela do Santíssimo e já fica para a Santa Missa. E assim toda a comunidade já vai conhecer aquela pessoa que está se preparando para receber os sacramentos. Ou seja, uma pessoa que não vai caminhar isolada. Enquanto na catequese o catequista ensina para várias pessoas ao mesmo tempo, a gente sabe que quando o catequista ensina, por exemplo, a 30 pessoas ao mesmo tempo, às vezes sempre tem aquele que se esconde. O catequista não conhece a fundo quem realmente ele é, né? E já o introdutor ele faz acompanhamento personalizado e ele é que vai dar testemunho ao catequista se a pessoa está ou não está preparada para receber os sacramentos. Nossa, que interessante, viu, padre? Algo muito bem analisado, né? Sim. Muito bem observado. E o senhor conta também que tudo isso nasceu de oração, do Sim. senhor também em retiro pessoal, não foi? Sim, justamente, né? Inclusive, né, no retiro do clero que nós tivemos, né? Eu peguei até um dos livros, que seria a referência bibliográfica, né? Passei um bom tempo rezando, né? Sobre a peregrinação de Etéria, né? Que até tem um momento lá que ela percorre os lugares santos, né? E ao mesmo tempo tem um momento quando ela chega em Jerusalém, ela vai descrever como que era a liturgia, e tem um momento lá que fala que todo dia o bispo, né, fazia até a bênção, né, da pessoa que estava frequentando a catequese, como também falar que tem um momento que o acompanhante dá testemunho ao bispo, né, no início da quaresma, né? Tem isso lá no livro Peregrinação de Etéria, que eu usei como na referência bibliográfica para me preparar este livro, né? Muito bom. Inclusive tem alguns pontos aqui que o senhor fala. Introdutor se encontrará semanalmente de forma individual com o catequizando, né? E sentir-se parte do todo. Aí o senhor deixa alguns tópicos Sim. que são importantes para que as pessoas possam entender melhor. Essa caminhada como um introdutor, o que esse livro representa hoje na vida do senhor e diante da sociedade que nós estamos tendo, do povo que nós estamos tendo? Muitas vezes as pessoas vão para a missa, mas muitas vezes não têm noção, na verdade, do que elas vão encontrar e do que elas precisam, né? Esse livro aí vai matar, como diz o ditado, né, dois coelhos com uma paulada só, né? Porque na verdade nós vivemos uma época de uma solidão, né? Uma solidão das pessoas, né? Essa questão do individualismo das pessoas. Então, quando você usa a palavra com, né? A palavra com já vai dar a ideia que a pessoa não vai fazer sozinho, né? Sim. Então, quando você está com outra pessoa, você consegue atingir mais os objetivos. Por exemplo, tem gente que diz, eu não consigo rezar. Se você rezar com outra pessoa, você consegue fazer melhor. Eu quero fazer uma academia. Mas se você for com outra pessoa, você terá mais facilidade para conseguir, né? Então o livro aí vai justamente suprir essa lacuna. Ou seja, às vezes a pessoa tem vontade, né, de fazer algo, mas às vezes tem aquela preguiça, não consegue. Mas quando está com outra pessoa, se sente motivada a dar continuidade. Querendo ou não, um vai ajudando o outro. Às vezes se sente desanimado. Se sente desanimado. Então, as pessoas precisam estar mais juntas umas das outras. Justamente. Para que elas possam entender. E aí, dentro deste livro, são cartas, é isso? Sim, são cartas, né? Então o livro tem 3 partes, né? Antes de chegar nas cartas, a primeira parte, eu conto um pouco sobre a história do introdutor, que na verdade você não vai encontrar livros assim contando especificamente a história do introdutor. São reflexões de alguns livros que eu li que falavam sobre o acompanhamento personalizado, sobre direção espiritual e tal, né? Então eu consegui fazer essa compilação, né? Aí na parte 1 tem um momento que eu falo sobre os anseios da igreja no Brasil e eu mostro como o introdutor pode ajudar a suprir o que a igreja no Brasil deseja, que até fiz inspirado no plano de pastoral da nossa arquidiocese de Teresina, né? Aí a parte 2, que é o coração do livro, que é justamente as cartas, né? Então eu botei 2 tipos de carta. Uma carta, né, que serve para qualquer tipo de material, né? E como também tem a parte central, que são cartas, né, baseadas no livro da doutora Aldécia Dantas, né? Que ela escreveu um livro chamado Iniciação à Vida Cristã com Inspiração Catecumenal, um modo de vida.
que eu vi que o livro dela é praticamente um dos livros que mais se aproxima do ideal do Papa Paulo VI, né? Então, eu peguei todos os conteúdos, transformei em carta, né? Que tem conteúdo lá com 10 páginas, 14 páginas. Então, eu peguei aqueles conteúdos de 10 páginas, né? 14 páginas, consegui resumir em uma página e meia praticamente, né? Transformando em forma de carta e já com exercício para facilitar a compreensão. E geralmente o que acontece? O catequista dá um encontro, aí ele autoriza o introdutor a ler a carta para o catequizante. Tem um trabalho, de fato, né, que requer um bom planejamento para que tudo aconteça dentro do tempo certo, né? Então, por isso que o catequista tem que treinar os seus introdutores. Se vocês também desejarem que dê um treinamento também na paróquia de vocês, possam fazer isso, tá bom? E a terceira parte do livro é um aprofundamento sobre o Sermão da Montanha, que eu peguei o catecismo da Igreja Católica, né, passei, né, meses e meses, né, pesquisando sobre como o Sermão da Montanha aparece no catecismo da Igreja Católica. Aí eu peguei cada trechozinho do Sermão da Montanha, né, que é Mateus 5, 6 e 7, né? Então, o que foi que eu fiz? Para cada trecho do Sermão da Montanha, eu elaborei 6 tópicos. O tópico 1, né, é uma pergunta-desafio, né? É uma pergunta sobre aquele texto. Depois, o que o texto em si diz. Depois, né, o que o catecismo da Igreja Católica ensina sobre aquele assunto. Depois, né, como Jesus vivenciou aquilo que ele ensinou, que ele mesmo ensinou. E o outro tópico também é qual é a carta correspondente, que está lá na parte 2, né? Qual é a carta correspondente que tem a ver com esse trecho, né? E depois também, quais são os recursos que a Igreja Católica oferece que ajuda a colocar em prática isso aqui, né? Então o livro, que ele vai procurar justamente dialogar, né, com o catecismo, com a doutrina da Igreja Católica, dialoga com a Bíblia, dialoga com a tradição da Igreja. Então é um livro que a gente está procurando mexer, né, com as várias dimensões, né, da nossa Santa Igreja. Muito bom. A gente estava ouvindo aqui, eu estava lendo aqui a parte onde o senhor fala aqui na página 144, que é amar os inimigos, sim, né? Em Mateus 5, 38, 47. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe, padre, que o ser humano, ele não tem entendido realmente o propósito de Deus em nossas vidas nessa caminhada. Porque muitas vezes é aquela história, você vive uma situação, mas você não entende aonde Deus quer que você chegue, né? É verdade. Inclusive, amar o inimigo, querido, é um verdadeiro exercício de inteligência emocional. Já que a gente fala tanto de inteligência emocional, sim, hoje, né? Amar os inimigos, né, é a maior prova de inteligência emocional. Porque o seu desejo é querer se vingar. É querer se vingar, né? Querer dar o troco, como a gente fala, entendeu? Então, quando você ama o inimigo, você consegue se desarmar completamente, você vai se sentir bem com você mesmo, você não vai ficar com raiva, não vai ficar guardando mágoa, ressentimento, né? Inclusive, nós estamos nesse mês, né, chamado do Setembro Amarelo, né? Eu acredito que se você aprender a amar os inimigos, eu acredito que a depressão não vai ter vez. Eu queria que o senhor deixasse, então, uma mensagem nesse exato momento, justamente sobre Mateus 5, nesses versículos do 38 ao 47, relacionado a amar os inimigos. Eu gostaria muito que o senhor deixasse uma palavra, principalmente nesse mês de setembro, mesmo o senhor falando da forma como o senhor falou, de como as pessoas podem, de uma certa forma, se ajudar mais e mais e entender que muitas vezes não é sobre o que o outro está fazendo, mas principalmente sobre o que você vai fazer naquele momento, estando aqui na Terra. Isso. Queria que o senhor ficasse à vontade. Ok. Inclusive, existe até uma frase de um filósofo, né, chamado Sartre, né, que ele diz assim: o importante não é o que fazem do homem, mas aquilo que ele faz do que fizeram dele, né? Ou seja, o importante não é o que aconteceu com você, mas é a sua reação diante de tudo isso, né? Que está dentro da dinâmica do que você perguntou, né? Então, querido, né? Ou seja, o outro pode fazer maldade com você, pode dizer o que for, mas qual é a minha resposta diante disso? Você pode escolher em guardar mágoa, ressentimento, querer se vingar e tal, mas você também pode escolher viver em paz interior. Então, quando você ama os inimigos, quando você se ama na verdade, né, o seu maior inimigo, na verdade, não são os outros, mas é você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Então, faça as pazes com você mesmo. Quando você está em paz com você mesmo, você consegue transmitir paz para as outras pessoas também. Você consegue ter um bom relacionamento com o outro também. Inclusive, querido, quando você perdoa de verdade a quem lhe ofendeu, o que vai acontecer, né?
não crie provas contra você mesmo, viu, minha gente? Não crie provas contra você mesmo, né? Então, quando o outro te magoa, se você revida, o outro vai achar mais um motivo para tentar continuar te atacando, né? Mas se você age com generosidade, age com bondade, trata bem o outro não vai ter vez para querer te atacar. Não vai ter provas para ir contra você. Então, por isso eu digo, seja sempre gentil com as pessoas, queridos. Ame a quem maltratou. Não vale a pena guardar mágoa, ressentimento. Que a gente sabe que muita gente que já cometeu suicídio simplesmente por causa de mágoas acumuladas, né? Gente que não soube perdoar. Então, se perdoe a quem magoou também, meu irmão. Muito bom, eu quero agradecer pela presença do senhor, mas gostaria, padre, que o senhor pudesse convidar as pessoas para poderem comprar o livro, aonde é que as pessoas vão encontrar esse livro, né? Eu queria que o senhor ficasse à vontade. Okay. Então, esse livro, ele pode ser encontrado, né, lá na livraria Nova Aliança, que fica ali na rua Olavo Bilac, ao lado do Colégio Diocesano, e também lá na capela do HGV, né? Você pode adquirir lá com o seu João, né, lá na capela do HGV. Muito então, bom. Estou mostrando aqui o livro para vocês mais uma vez, tá? Para que vocês possam entrar em contato e não deixar de comprar esse livro, porque ele vem com muitas informações importantíssimas, inclusive tem muitos capítulos, muitas histórias da Bíblia, ele é distribuído em muitas informações e, obviamente, várias situações aqui de que o homem verdadeiramente pode ser transformado, né? É verdade. Mais do que muitas vezes você vivenciar coisas ruins, é mais você realmente perdoar, né? Perdoar. Entender que todo mundo tem situações adversas e que com você não é diferente. Às vezes você atrasa teu propósito, às vezes você atrasa os presentes que Deus tem para te dar, guardando mágoas, né? É verdade. E você só perde. Verdade. Inclusive, querido, mágoa não se guarda, se joga fora. A gente só guarda em casa o que presta, não é verdade? Verdade. Então não guarde mágoa, jogue fora. Para fazer bem para si mesmo, exatamente, né? Justamente, tá? Muito bom. Oração. Fique à vontade. Eu quero que o senhor agora, nesse momento, entregue uma oração para todos nós que aqui estamos e também para quem está em casa. Muito bem. Você que está em casa, feche seus olhos por uns instantes. Nós vamos fazer a oração do introdutor. A oração do introdutor, que é justamente para facilitar para que você possa fazer bem esse acompanhamento personalizado da pessoa que você vai estar acompanhando. Senhor Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, agradeço por me chamares a caminhar com, diga o nome em voz alta da pessoa que você pretende acompanhar no processo da catequese. Para que juntos possamos contemplar Teu amor. Dai-me um coração de servo, capaz de escutar com paciência, acolher com ternura e ensinar com simplicidade. Que cada encontro, antes da Santa Missa, seja um verdadeiro momento de léxio divina, onde a Tua palavra ilumine e transforme nossas vidas. Que eu saiba conduzir até a capela do Santíssimo, para aprender na Tua presença o silêncio que gera intimidade e fé. Que o sermão da montanha seja nossa escola. Ajude-nos a viver a mansidão, a buscar a justiça, a ser instrumentos de paz e misericórdia. Senhor, que este ministério seja para mim um caminho de conversão e serviço. Faz de mim um introdutor fiel, que aponta sempre para Ti, o verdadeiro mestre e amigo. Amém. Muito bom. Bom receber aqui o padre Valdiano José de Araújo, que hoje veio trazer este livro. E lembrando sempre, você não vai a Deus se antes não passar por Jesus. Que todos os anjos, assim como o introdutor, todos os anjos que estão na terra, que eles possam ser conduzidos com a presença de Deus. Que antes de qualquer sentimento que você venha ter, que você sempre busque que tudo seja abençoado em nome de Jesus.
para com Deus. Eu quero agradecer de verdade pela presença do Senhor, tá bom? Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. E que o Senhor possa fazer mais livros. Oh, coisa tá boa. Bom? Obrigado. Obrigada. Coraçãozinho. Obrigada, Ei, de verdade. Amém. Coraçãozinho pra vocês, ó. Muito bom, que maravilha.